Processo de impeachment de Jair Bolsonaro foi protocolado na semana passada com a presença de inúmeros partidos e lideranças, inclusive de espectros ideológicos diferentes. Se agrega a esse conjunto o Partido Novo, que publicou no seu site oficial a seguinte nota: após detalhada análise técnica, consultas a juristas, discussões e ampla reflexão sobre os fatos apresentados e consolidados pela CPI da pandemia, o Novo conclui de forma inequívoca que o presidente Jair Bolsonaro cometeu diversos crimes de responsabilidade previstos na Lei Federal 1079/50. Dessa forma, o Partido Novo se posiciona a favor da abertura do processo de impeachment do presidente da República, Jair Bolsonaro. E elencam-se, portanto, os potenciais crimes de responsabilidade atribuídos ao presidente da República, dentre eles, omissões e péssimas ações na gestão da pandemia, sobretudo no descaso com a aquisição das vacinas. Crimes de responsabilidade cometidos nos artigos 5º, 11º, 6º, 7º. Opa, aqui, é que aqui tá... Não, eu errei. É porque aqui está também, os elementos constantes dentro dos próprios artigos. Mas, enfim, uma série de artigos e dispositivos da Lei 1079/50 presentes na nota do Novo. E nós vamos conversar com o presidente da Legenda, Eduardo Ribeiro, que já está conosco na linha. Presidente Eduardo Ribeiro, seja bem-vindo ao Bastidores do Poder. Prazer falar com o senhor. Boa tarde, Macalossi. Boa tarde, ouvintes da Rádio Bandeirantes. É um prazer falar com vocês. Eu gostei que um internauta publicou, quando o senhor divulgou nas suas redes sociais, que era para ter cuidado comigo, que eu sou um bolsonarista. Eu não sou nem bolsonarista e nem anti-bolsonarista. Eu sou um jornalista. Perfeito. Muito bem. Eduardo, o processo de impeachment deu prosseguimento. O Novo é um partido de orientação liberal. Posicionou-se a favor. Quem foram os nomes que vocês ouviram para chegar a essa conclusão? Como é que se deu o processo de discussão interna? O Partido Novo agora partícipe, portanto, dos atos relativos ao processo de impeachment de Bolsonaro, que ainda não foi levado adiante pelo presidente da Câmara, Eduardo Ribeiro. Pelo presidente da Câmara, Arthur Lira. Não, é um processo extenso, em função aí da série de crimes cometidos pelo Jair Bolsonaro ao longo tanto do ano passado como também desse ano, sobretudo durante a pandemia, e agora escancarados de forma documental pela própria CPI, que mostrou troca de e-mails, enfim, esclareceu aí toda a omissão, sobretudo na compra de imunizantes, atrasando a vacinação e impedindo aí que dezenas de milhares de vidas fossem salvas. Ao longo dos últimos meses, o Novo já vem consultando o seu corpo jurídico, bem como também seus mandatários, seus dirigentes, e chegou à conclusão aí, principalmente depois da apresentação do pedido de impeachment do Vem Pra Rua, que é um pedido bastante denso, com quase 1000 páginas, 35 tipificações penais e mais de 130 crimes elencados. O Novo entendeu que era o momento, então, de aproveitar, e dado que já estava consolidado, pacificado esse entendimento, apoiar aí o pedido de impeachment do Vem Pra Rua, destacando, sobretudo, as três principais questões no momento, porque parece que a cada dia aparecem coisas novas, mas seria a omissão aí dos contratos da compra das vacinas, na interferência na Polícia Federal, no Ministério da Justiça e na BIM, e também os fortes indícios de corrupção na compra do contrato da Covaxin. E essa é a posição majoritária do partido? Dentre os dirigentes, sim, é a posição majoritária. Nós fizemos reuniões na semana passada, vários mandatários participaram, todos foram convidados, evidentemente, e é uma posição do partido, É bom a gente também destacar que o Novo tem um modelo de governança diferente dos outros partidos, então quem faz a gestão partidária, os dirigentes, como eu,
não participam da gestão pública, não são políticos eleitos, são pessoas de fora, são voluntários, têm suas vidas fora das assembleias legislativas, do Congresso e das câmaras municipais. Tem a possibilidade de ter essa visão de fora. O partido dá o posicionamento, dá a direção. Evidentemente que nem todos concordam no primeiro momento, nós vamos trabalhar ao longo do tempo para ter a convergência, mas o partido tem essa responsabilidade de dar um norte e conduzir todos para a mesma direção. É importante entender qual que é o processo interno do Novo. Os dirigentes não são necessariamente aqueles que detêm mandato. Tem certas normas internas do Partido Novo que são diferentes das de outros partidos. Isso. Inclusive, pelo estatuto, quem é dirigente não pode ter mandato, quem tem mandato não pode ser dirigente. Nós separamos, inclusive há um período de quarentena, caso você seja dirigente e queira ser candidato, precisa descompatibilizar com certo tempo de antecedência, para que não haja conflitos de interesse, como a gente vê em muitos partidos, em que o presidente é um senador, é um deputado federal, controla toda a máquina e acaba usando a máquina para si, em benefício próprio. Então, esse cuidado foi tido lá atrás da fundação do Novo, para se estabelecer um processo de governança mais concreto, diferenciado e que possa preservar aí os princípios e valores sem os incentivos, se ser regido pelos incentivos corretos. Aí eu lhe pergunto, por óbvio, isso foi um modelo criado no Partido Novo para haver essa separação, mas numa situação como essa, caso o processo de impeachment, se a bancada se posicionar contrária, a posição da direção do partido acaba ficando enfraquecida. Não é o caso? Porque, afinal de contas, quem vota o processo de impeachment são os parlamentares, são os representantes na Câmara dos Deputados e, se tivesse, no Senado Federal. Como é que está o processo de convencimento dos parlamentares do Novo em relação ao processo de impeachment? Me parece que nem todos são necessariamente a favor. O processo de convencimento faz parte da política, evidentemente. Mas, de forma estatutária, o Novo pode e deve, a partir do momento que se tem a denúncia recebida, nós sabemos qual é o processo, qual o crime está sendo julgado, aí sim sentarmos e fecharmos a questão. Não é possível obrigar que todo mundo tenha o mesmo posicionamento. Inclusive, o próprio Estatuto faz a ressalva de que quem não concorda pode se manifestar de forma contrária. Agora, fechada a questão, que é o nosso objetivo lá na frente, caso o pedido de impeachment venha a ser acatado, aí não, aí o voto precisa ser obrigatório, precisa ser conjunto e votado de forma unânime. Alguns líderes políticos eleitos do Novo reclamaram da forma como foi feita a discussão interna do partido. Hoje, pela manhã, o meu colega Diego Casagrande e o meu colega César Cidade Dias entrevistaram o deputado estadual Giuseppe Riesco. E ele, durante o 90 Minutos, falou que faltou debate, que faltou, dentro do Novo, discussão. Ao mesmo tempo, e eu não posso deixar de citar, porque, afinal de contas, é um parlamentar relevante, o deputado federal Marcel Van Hatten, ele publicou nas suas redes a seguinte postagem. De acordo com as normas estatutárias do Novo, em particular o artigo 14 do Estatuto, o Novo não fechou questão sobre o impeachment, pois os deputados federais, nesse caso, não foram consultados, nem foi feita a votação aberta a esse respeito, entre deputados e dirigentes, o que tornaria aí sim a definição partidária obrigatória e vinculativa conforme expresso no caput e parágrafo único deste importante artigo estatutário. Como é que tu responde à declaração do deputado estadual Giuseppe Riesgo e do deputado federal, ex-líder da bancada do Novo na Câmara Federal, Marcel Van Hatten? Não, acho que é natural que haja divergências, mas sobretudo quanto ao processo decisório, cabe ao Diretório Nacional, logicamente consultando os principais atores políticos e sobretudo dirigentes do partido, dar essa definição. Foi assim no posicionamento do Novo com relação ao impeachment da Dilma, por exemplo, Uhum. E em função do estatuto ao qual o artigo que o Marcel Van Hatten se refere, diz respeito, assim, à questão do voto. Como se trata de um posicionamento, isso é um posicionamento, não necessariamente um voto. Não há necessidade de ser vinculante e foi esse cuidado justamente que nós tomamos. Mas quando de fato vier, e vamos trabalhar para isso, para que o pedido seja aceito, e aí sim
estudar qual pedido, qual crime que está sendo levado em consideração, aí nós vamos convocar o artigo 14, o artigo 31 também fala sobre isso, versa sobre isso, para deliberar e fechar a questão a respeito desse voto. Por enquanto ainda não é vinculante. No caso, se fosse vinculante, os deputados seriam obrigados a votar a favor do processo de impeachment. Como o processo de impeachment ainda não foi aceito pelo presidente da Câmara e não há, né, expectativa de votação, tornaria-se, portanto, desnecessário a vinculação, é isso? Exatamente. Muito bem. Essa divisão, novamente, né, parece que há aí uma clara divisão interna dentro do Partido Novo, entre mais críticos ao governo, outros que se posicionam de forma independente e não querem ainda estabelecer um posicionamento de oposição, por assim dizer, declarada, e alguns que simpatizam com o governo. Como é que está se dando o processo interno de diálogo, de maneira a unir essas correntes, evitando a possível debandada, tanto de uma parte quanto de outra? Não, como eu disse, acho que divergências vão acontecer, acho que é normal da política. Recebemos algumas críticas de pessoas dizendo, poxa, o Partido Novo, um partido liberal de direita, como assim vai apoiar o impeachment do Bolsonaro? Mas a grande verdade é que, antes de defender privatizações, redução do Estado, eficiência da máquina pública, o Novo defende as instituições. As instituições, o Novo é um partido institucionalista. E hoje o Bolsonaro é uma ameaça às instituições. Nós precisamos levar isso em consideração. E é essa a direção que o partido está tomando. Essa é a decisão majoritária por parte dos diretórios estaduais e unânime dentro do Diretório Nacional. Então, seguindo essa lógica, eu tenho certeza absoluta que ao longo do tempo as outras pessoas que ainda não estão tão confortáveis ou ainda não convencidas vão se convencer também e vamos todos para o mesmo caminho. Eu entrevistei, não faz muito tempo, o então pré-candidato João Amoedo, que acabou anunciando a desistência logo após a entrevista aqui no Bastidores do Poder. E ele, aliás, posterior a isso, fez críticas à bancada federal. E ele continua sendo uma liderança interna dentro do partido e apoia o processo de impeachment, inclusive apoia o processo de impeachment desde antes de a direção firmar posição a respeito. Agora vem este posicionamento da direção do partido, que não é encabeçado por muitas das lideranças eleitas do Novo, num processo de somatório de crises internas. Isso é algo que pode levar a uma dissolução? Tem como azeitar a máquina partidária de maneira a torná-la equânime em nome de um projeto comum? Como é que está a busca de um substituto em relação a João Amoedo? Não, acho que o mais importante é nós não abrirmos mãos da nossa convicção a respeito do que está sendo feito hoje no governo federal, né, e combater isso da maneira que nós julgarmos a mais correta possível, né? Evidentemente que com a saída do João, o Novo ficou um pouco chateado. Eu mesmo, né, pedi que ele reconsiderasse, gostaria muito de ter um pré-candidato do calibre do João, infelizmente não foi a opção dele, mas nós estamos trabalhando em conjunto também, agora com outras lideranças partidárias, na opção de construção de uma terceira via. E esse é o norte, isso já está pacificado dentro do partido. Eu acho que é o momento de vaidades serem deixadas de lado, diferenças serem deixadas de lado. Costumo dizer que quando você tem um adversário em comum, algumas diferenças precisam ser deixadas de lado. Quando você tem dois adversários em comum, todas as diferenças precisam ser deixadas de lado. E é isso que nós vamos enfrentar caso o Bolsonaro não seja demovido do cargo, né? Nós temos de um lado o Lula e do outro o Bolsonaro esticando a corda, polarizando o Brasil. E nós vamos precisar ter muito bom senso e muita resiliência para construir um caminho de um candidato que provavelmente ainda não está com chances agora, e isso vai fazer parte do amadurecimento nosso enquanto sociedade. Porque se nós estamos lutando contra dois candidatos populistas e estamos lutando contra o populismo, nós provavelmente vamos ter que aprender a construir, ou conseguir construir uma candidatura que não seja populista. Por não ser populista, nem popular, ela ainda não é conhecida. E é esse trabalho que nós vamos fazer, e para isso a gente conta com todas as forças, e isso está pacificado dentro do partido. E o Novo pretende apresentar um nome, então? Da sua própria fileira de possíveis
candidatos, quer dizer, do seu próprio corpo de filiados? Isso ainda não está descartado. Tem o governador Zema, lembro que o deputado Thiago Mitraldi chegou a ser especulado. O governador Zema está comprometido com a reeleição lá em Minas Gerais, está fazendo um trabalho excelente, quer encerrar o ciclo dele, concluir o ciclo dele como governador, ele está comprometido, nós entendemos, vamos apoiá-lo nesse sentido. Hoje nós não temos um nome claro, o Mitrô foi um nome ventilado, acabou não conseguindo conquistar as assinaturas necessárias da Convenção Nacional para se colocar como pré-candidato. Nós ainda temos o processo seletivo do Novo aberto, o processo de escolha de candidatura à presidência aberto até outubro, mas hoje, no momento, nós não descartamos, inclusive, apoiar uma terceira via com outro nome mais viável. Como eu disse, o momento é de deixar as vaidades de lado, as diferenças de lado, para conseguir encontrar um caminho que tire o Brasil do momento que nós estamos vivendo agora. A direção do partido descarta apoiar Jair Bolsonaro? Totalmente. Isso não vai acontecer. No caso, não apoiaria, por óbvio, Lula e também não apoiaria Jair Bolsonaro. Claro, seria até contraditório depois de assumir um posicionamento favorável ao processo de impeachment. Mas pode haver quem dentro do partido opte, né, por apoiar o Bolsonaro. Não está excluída essa eventualidade. Até defender que o partido eventualmente mude de posicionamento e cerre fileiras em relação a esse candidato. Não, cada um deve fazer o seu próprio juízo de valor, mas enquanto instituição isso definitivamente não vai acontecer. E pessoalmente, no segundo turno entre Lula e Bolsonaro, o meu voto será nulo. Muito bem, tá aí Eduardo Ribeiro, presidente do Partido Novo. Então, apenas para concluir, o debate em relação ao processo de impeachment ainda não está concluso em termos internos da parte de trazer o apoio de líderes eleitos. E, no caso, vai se buscar aí um consenso em relação ao que a legenda defende. Exato. Do ponto de vista vinculante, vai depender muito aí se, de fato, o processo vier a ser acatado pelo Lira, né, e nós vamos sentar e discutir juntos para saber qual o processo que é, quais os crimes, identificar aí a materialidade e aí votarmos junto com a bancada para fechar a questão e tornar o voto vinculante obrigatório naquela matéria, naquele relatório específico. O senhor já está falando com a bancada a respeito? Já contatou todos os deputados do Novo? Sim, inclusive conversei com eles ao longo do final de semana, depois da reunião que tivemos com o Vem Pra Rua, que apresentou, né, os fundamentos do impeachment, conversei com todos eles pessoalmente, conheço a posição de cada um, tenho certeza aí que ao longo das próximas semanas a gente consegue convencê-los a apoiar também, e lá na frente fecharmos questão para votarmos todos juntos para derrubar Jair Bolsonaro do cargo de presidente da República. Muito bem, tá aí Eduardo Ribeiro, presidente do Partido Novo. O nosso público pode participar através do WhatsApp 980610949. Eduardo Ribeiro, muito obrigado. Os nossos microfones ficam à sua disposição e também do Partido Novo para novos contatos no nosso programa. Muito obrigado, Macalossi, foi um prazer. Um grande abraço a todos.